ela nos ajuda a suportar as provações, as lutas, e nos capacita para testemunhar também. Então, a adoração não é simplesmente nós chegarmos aqui, cantares, louvores e acabou. Não, a adoração a Deus, ela nos capacita para que a gente possa entrar na batalha e ser vencedores. No entanto, a adoração também ajuda na guerra espiritual. Quando nós estamos com algum problema, estamos aflitos, a melhor solução é adorar ao Senhor. No seu secreto em casa, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Porque não tem como nós entrar numa guerra se não estivermos preparados com as armas necessárias. E essas armas é a que nós vamos estudar agora, vamos aprender que armas Josafá usou para entrar nessa guerra contra 3 reinos. Não é fácil, 3 reinos unidos contra o povo de Judá. Josafá era o rei. Adoração e louvor ao Deus Todo-Poderoso nos dá a vitória sobre o inimigo, e nós vamos ver nessa passagem aqui. No Antigo Testamento, o povo de Deus aprendeu que a adoração e guerra andam juntos, de mãos dadas. Não tem como nós entrarmos numa guerra se não estivermos com as armas certas. Vamos perder essa batalha. E nós vemos que repetidamente temos algumas situações que as pessoas falharam a adorar a Deus de todo o seu coração. Mas como resultado de tudo isso, meus amados, os seus inimigos, eles são derrotados quando nós usamos as armas corretas. E uma delas é a adoração e louvor. Já nós vamos falar sobre isso. Mas veja, Ele sempre nos dá a vitória. Deus nunca entra numa batalha para perder. Nós não vemos na Bíblia Sagrada nenhuma passagem que Deus perdeu uma batalha, a não ser que alguém tenha lido e eu não. Mas Deus sempre Ele é vencedor. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, amados. Deus é Deus e Ele não perde batalha nenhuma. Deus não perde. Um exemplo, Paulo e Silas, eles conquistaram a vitória, sabe fazendo o quê? Cantando nas profundezas da prisão, lá em Filipos, e foram libertados por um terremoto. Jonas adorou a Deus no ventre do grande peixe. E o que aconteceu? Ele foi vomitado na praia. A adoração traz a vitória. A adoração traz vitórias, amados. Josafá ele foi o rei, o 4º rei do reino do sul, ou seja, Judá. O nome de Josafá, significa Deus é juiz. Ele era filho do piedoso rei Asa. Asa morreu e Josafá tinha cerca de 35 anos quando subiu ao trono de seu pai. Ele reinou por 25 anos. Em 2 Crônicas 22 descreve o caráter como alguém que buscou ao Senhor de todo o coração. Amém? E nós vamos ver que armas Josafá usou. Isso é muito interessante. A primeira arma que Josafá usou nessa batalha foi a arma da oração. Olha que a oração, quando ela é usada com destreza, ela é muito potente na mão do crente. E foi o que Josafá usou, a primeira arma, a arma da oração. Se nós vemos no versículo 3,
olha só o que Josafá fez, o que está escrito na sua palavra. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. O que ele fez? Quando os 3 reinos se levantaram, se uniram contra Josafá e ia para guerrear com ele, o que ele fez? Ele temeu. Mas o que ele mais fez quando ele temeu? Porque não é problema o crente temer. Muita gente, quando teme, ele se esconde. Muitas pessoas, quando tem temor, quando está numa situação que ele teme, ele se esconde, ele entra em depressão, ele começa a ter problemas. Mas o que foi que Josafá fez? Josafá, ele temeu, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor. E é o que nós temos que fazer, meus amados, como estamos diante de uma situação calamitosa ou uma situação que não tem solução. Nós temos que fazer o que? A palavra nos ensina, nós temos que buscar ao Senhor. Esse é o caminho, é a primeira arma que o crente tem que usar, a oração. Veja, precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, com o coração quebrantado. Sabe por quê? Porque um coração quebrantado e contrito, o Deus Todo-Poderoso não despreza. Ele não despreza. Então veja, cheio de confiança, precisamos. Sabe por quê, amados? Porque quando nós entramos numa batalha, nós não entramos com as armas convencionais. Você não precisa de uma metralhadora, você não precisa de uma bazuca ou de uma 12. Nós precisamos, sabe o que, irmão? De um general que vai à nossa frente. E esse general é Deus Todo-Poderoso, soberano. É esse Deus que está aqui, é esse Deus que usa e está na sua vida. É esse Deus. E esse general, ele vai na frente da batalha, e esse general não perde nenhuma luta. Glória a Deus, aleluias. A segunda arma, meus amados, que Josafá usou, foi a arma do jejum. Primeira arma, oração. Segunda arma, jejum. Mas Josafá não fez um jejum comum, um jejum individual, não. Veja só no versículo 3, a parte B, diz o seguinte: Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Josafá, ele fez um jejum coletivo. Ele botou o povo para orar, ele apregoou o jejum em toda a Judá. Então veja, esse jejum coletivo fez com que ele obteve a vitória. A igreja é a mesma coisa. Se a igreja ela quer ter vitória, ela precisa de uma vida de oração, de jejum, de consagração, ou não é? Você não pode entrar numa batalha de qualquer maneira. Se você entrar numa batalha de qualquer maneira, a derrota é certa. Mas quando você usa as armas que a Bíblia Sagrada nos ensina, a vitória pode contar que é certa. Ele botou o povo para jejuar, e nós precisamos fazer a mesma coisa quando estamos com alguma dificuldade. Oração e jejum, jejum e oração. Não tem como ser diferente, meus amados. Terceira arma importante, a arma da convocação. No versículo 4 diz o seguinte: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor.
Veja, Josafá então ele convoca o povo para vir, para buscar ao Senhor, porque ele estava prestes a ter uma batalha contra 3 reinos, e ele sozinho não podia. Mas o que ele fez? Ele usou a primeira arma, a oração, a segunda arma, o jejum, a terceira arma, a convocação. Ele convocou o povo para buscar ao Senhor. Ele convocou o povo para fazer o quê? Para a guerra. A mesma coisa é aqui. Quantas vezes o pastor não pede para a igreja orar? Quantas vezes o pastor pede: igreja, vamos entrar em oração, vamos fazer um jejum? Quantas vezes a pastora coloca lá no grupo: esse mês é o mês de jejum, por isso, por aquilo, pela família, pela sua vida, isso, a vida espiritual e tudo mais. Mas eles estão convocando a igreja para entrar em consagração por uma luta. Aleluias, louvado seja o Senhor. Quinta arma, a arma da certeza. A arma da certeza. Veja a parte final do versículo 6, vai dizer o seguinte: pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir. Parta para a guerra contra o seu inimigo com certeza. Você não pode ir para a batalha pensando: será que vai dar certo? Será que é possível? Não sei, talvez não, eu não estou preparado, vou pedir oração ali, vou pedir oração aqui. Ei, entenda, o Deus que você serve é o Deus de Josafá, é o Deus dessa igreja, o Deus que nós servimos. Meus amados, nunca entre numa batalha. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que não perde uma batalha, Ele vence todas. Você não pode entrar numa guerra com insegurança, não tem como. Sabe por quê? Porque quando nós entramos na batalha com certeza, nós vamos nutrir esta batalha e nós vamos glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque esse Deus, Ele tem o domínio, esse Deus tem a força, esse Deus tem o poder, esse Deus tem o domínio, esse Deus tem o poder e a força que nós precisamos para vencer as batalhas. Aleluias! Só brinca com o Deus que nós servimos aquele que não o conhece. Porque quem o conhece não brinca, ele é obediente, tem temor ao Senhor, porque sabe que é um Deus soberano, um Deus onipresente, onipotente. Glória a Deus por isso, aleluias. E esse Deus, ele pode entrar em ação a qualquer momento, porque basta o crente dobrar o seu joelho e clamar a Deus, que não tem muralha que não caia. Ele derrubou a muralha de Jericó, que era intransponível, caiu que nem uma farinha. Por que o seu problema também não pode cair por terra? A não ser que você serva um Deus que seja diferente. Mas se você crê no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo, um Deus que nunca perde uma batalha, você vai vencer os seus problemas. Sexta arma, meus amados, a sexta arma é a arma do conhecimento. Você já viram alguns filmes de guerra? Antes de um general ou um país entrar em guerra, o que ele faz?
primeiro ele faz um reconhecimento do terreno, estuda o adversário, se há alguma brecha, se há algum ponto negativo ou algum ponto que pode ser infiltrado, para que ele possa sufocando. Versículo 9, na parte C, que diz o seguinte: nós não apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Imagine, meus amados, se Davi tivesse entrado naquela batalha contra Golias e ele não tivesse a confiança em Deus Todo-Poderoso e a certeza que ele venceria, será que teria dado certo? Será? Será que se Davi estivesse com medo naquele momento, naquela batalha, será que ele obtivera a confiança? Será que ele tinha a vitória? Deus, Ele ouve. Deus, Ele ouve a sua súplica, meu amado. Ah, Senhor, Ele ouve a sua angústia. Ele ouvirá o que você pediu a Ele, você clamou a Ele, e Ele te livrará da mesma forma que Ele livrou o povo de Israel naquele período de Davi, que ele venceu Golias, que afrontava o povo. E esse mesmo Deus vai ouvir a sua súplica e vai te livrar dos seus problemas. Oitava arma, a tomada de posse. Versículo 11: eis que nos dão o pago, vindo para lançarmos fora da herança que nos fizeste herdar. Eita glória! Os moabitas, os amonitas, os filhos de Amon, que foram esse povo que fora contra Josafá. E muitas vezes, meus amados, tem muitas pessoas que vêm contra você, esbravejando, tentando colocar medo. Não vá para aquela igreja não, porque lá é isso, aquilo outro. Não é assim que acontece lá fora? Muitas vezes coloca medo na gente, coloca incerteza, mas será que aquela igreja é de Deus? Será que não é? E fica com um monte de será? Mas nós precisamos entender que nós precisamos tomar posse de nossas bênçãos. Tem mais de 5.000 é 8.000 bênçãos, mais de 8.000 bênçãos, promessas na Bíblia Sagrada. Será que não tem nenhuma para a tua vida? Eu creio que tem mais de uma para você. Então você precisa acreditar, confiar que esse Deus é o Deus que pode tudo. Precisamos ser obedientes a Deus. Muitas vezes nós não damos ouvidos à voz do Senhor, e muitas vezes somos cabeçudos, queremos ir por um caminho e o Senhor, é por aqui, mas muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor quer de nós. Eu estava conversando com a irmã Dani ali na porta, antes do pastor Júlio chegar, com a pastora. A nossa igreja demorou 4 anos para ser coberta, não foi? É isso, pastor. Você já imaginou
Se aquela cobertura tivesse acontecido na situação que se encontrava aquelas tesouras, o que poderia ter acontecido? Um desastre, com certeza. Então veja, nós ansiávamos pela cobertura, mas Deus, com certeza, hoje eu entendo, Ele segurou no tempo certo e nos deu o melhor, e o melhor está lá, que não vai cair, a não ser que Deus queira, porque Ele fez o melhor por nós, porque Ele é um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que nos ama, então Ele nos dá o melhor. Se tivesse feito do jeito que estava, provavelmente tinha caído na cabeça dos irmãos, mas não, Deus segurou, e agora Ele liberou a bênção necessária para que o povo possa glorificar o seu nome lá no sítio Boqueirão, em nome de Jesus, amém? Veja, Deus é tão poderoso que Ele faz o que quiser, Ele faz o que pode, o que Ele quiser Ele faz. Veja só, Deus curou as pessoas com cuspe, com lodo, com um sopro. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Por quê? Porque Ele é Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre. Nós precisamos entrar na batalha com a promessa de Deus, porque quando Ele promete, Ele cumpre, e quando Ele cumpre, Ele cumpre bem feito, Ele não faz pela metade. Não existe cura pela metade, não existe livramento pela metade. Ele cura por completo, Ele livra por completo, Ele salva pelo completo. É esse Deus que nós servimos. 10ª arma, a arma do reconhecimento. Veja, versículo 12. Versículo 12. Não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluias! Veja, essa arma ela é importante para nós vermos o quanto nós somos pequeninos diante da grandeza do nosso Deus. Isso mostra a nossa pequenez. Nós somos pequenos diante da grandeza do Deus Todo-Poderoso, porque só Deus é grande, só Deus é soberano, só Deus é maravilhoso. Mas nós temos que colocar os nossos olhos no Senhor. Foi o que Josafá colocou, ele colocou os olhos no Senhor, e nós temos que fazer a mesma coisa. 11ª arma, a arma da escuta, versículo 15. E já Azael disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Quem foi o sinalizador para mostrar ao rei Josafá? Foi Jazael. Ele foi esse sinalizador. Sabe por quê, amados? Porque quando damos ouvidos à voz do Senhor e não tememos o inimigo, Deus peleja por nós. Ele vai pelejar por você. Basta que você então tenha a arma da escuta, que você ouça a voz do Senhor. Quantos cristãos não ouvem mais a voz do Senhor? Quantos cristãos estão perdidos, estão dentro da igreja e fora dos caminhos do Senhor? Está dentro da igreja, mas está longe de Deus. Não ouve mais a voz do Todo-Poderoso.
Como é que vamos vencer uma peleja? Porque nós não vamos ouvir mais a voz do general de guerra. Aleluias. 12ª arma, a arma da promessa. Versículo 17. E nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Nunca entre numa batalha sem a promessa do Senhor. Sabe por quê? Porque é angustiante. Essa batalha vai prolongar, não vai ter fim. Mas quando Deus se revela, muda tudo nesta peleja. Sabe por quê? Porque Ele vai dizer para você: ei, você não precisa pelejar, eu pelejo por você, é eu que vou na frente para esta guerra. Ele vai entrar na batalha. E lembre-se, Deus não perde guerra nenhuma, em nome de Jesus. 13ª arma, a arma da humilhação. Versículo 18. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Amém? A arma da humilhação. Muitos líderes ora e o povo ora. Muitos líderes se prostam com o rosto em terra e o povo faz a mesma coisa. Quando os líderes buscam o Senhor, a igreja busca o Senhor. Há uma união, um único corpo em busca de um bem maior. Um lutando pelo outro, juntos com o general de guerra no meio da batalha, liderando o seu povo para a batalha, para a guerra. E aqui estão os soldados de Cristo, estão todos aqui dentro, e o nosso general está aqui também, o nosso líder está aqui, e nós temos que ir para a guerra. Estás preparado para a guerra? Tome posse das armas que Josafá usou no passado, e hoje ela está sendo posta à mesa. Tome posse delas e parta para a guerra. Se essa guerra é um problema espiritual, parta com o general de guerra. É uma doença, parte com o general de guerra. É uma libertação, parta com o general de guerra para a luta, porque a vitória é certa. Aleluias. Oh, glória a Deus. 14ª arma, a arma da adoração. Versículo 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Aleluia. Quando eu estamos em angústia, nós temos que fazer o quê? O que foi que Josafá fez? Ele louvou ao Senhor com adoração. E muitas vezes esquecemos, oramos ao Senhor, mas nós não o adoramos com louvores. O Senhor, Ele diz que nós precisamos louvar ao Senhor. Josafá fez isso, deu o exemplo. Amém? 15ª arma, a arma da fé. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estarais seguros,
crede nos seus profetas e prosperareis. Precisamos crer, meus amados, mas não é crer da boca para fora, não, é crer com o coração de fato e de verdade no Senhor, como diz as Escrituras, e veremos os resultados em nossa vida. Veja, olha o que a palavra disse, vamos repetir. Veja, crede nos seus profetas e prosperareis. Crê no Deus e estareis seguros. Quer estar seguro? Crê no Senhor. Quer estar próspero? Creia nos profetas. A palavra está escrito, está aqui, ó. Mas por que tem muitos ainda que não obtêm a vitória? É porque está lutando com as armas erradas. Ele não está lutando com o general na frente dessa batalha. Aleluias. 16ª arma, a arma da obediência. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o povo obedeceu. E a igreja de hoje não é diferente. Quer obter vitória? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça o que o Senhor está te dizendo. Ande nos caminhos do Senhor. Seja santo, seja reto diante do Senhor, que você vai obter a vitória. Em nome de Jesus. 17ª arma, a arma do louvor. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluias! Veja, o Senhor deu vitória a Josafá, meus amados. Ele deu porque Josafá usou as armas corretas. Veja, e uma delas foi a arma do louvor. O Senhor deu a vitória a Josafá. Olha só que legal, que maravilhosa a tua palavra, meu Senhor. Veja, quando eles louvaram ao Senhor com júbilo, o Senhor pôs emboscada contra os seus inimigos, os inimigos de Josafá, e fizeram o quê? E eles foram todos desbaratados. É o mesmo Deus que pode tirar a vergonha da sua vida, pode te colocar você num lugar de honra, pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida. O Senhor Jesus quer mudar a sua vida. 18ª arma, a arma da gratidão, meus amados. Josafá se alegrou com o seu povo e obteve a vitória. O Deus de Josafá, meus amados, está presente no nosso meio. Ele está presente no nosso meio. É o mesmo Deus que operou no passado, que deu as armas a Josafá. É o mesmo Deus que quer dar essas armas a você. Essas armas estão postas na mesa. Tome posse do seu bocado, tome posse das suas armas e parta para a vitória. Aleluias! Não fique com medo, não tema o seu inimigo. Parta para cima com cara de leão, porque foi isso que Josafá fez. Ele temeu, mas quando ele temeu, ele fez o quê? Ele foi buscar ao Senhor. E nesta noite nós vamos vencer o nosso inimigo louvando ao Senhor. Por quê?
O louvor disparatou os inimigos de Josafá. E nesta noite o seu inimigo vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para louvar ao Senhor com toda a força, com toda a vontade, em nome de Jesus.